Vamos saber os hábitos de higiene dos egípcios no tempo do faraó, quando eles viviam na sujeira, mas eram belos e vaidosos? Então, eu sou o Vinícius. Se inscreva. Roda aí. Medicina preventiva. A medicina preventiva foi tão importante para os egípcios quanto qualquer outra medida que tomaram para manter sua saúde. Inicialmente, eles focaram em melhorar sua dieta para aprimorar o bem-estar. Os trabalhadores eram alimentados com uma dieta rica em cebola, alho e rabanete, para garantir a produção de seus magníficos monumentos com a presença de vitaminas importantes que tinham, inclusive, efeitos antibióticos. Eram realizados exames de gravidez com cevada, umedecendo os grãos diariamente com urina. Caso o grão não crescesse, provavelmente significaria que a mulher não estava grávida. Os resultados eram efetivos em 70 a 85% das vezes. Testes da medicina atual comprovam que a urina das mulheres que não estão grávidas prejudicam este crescimento. Os médicos costumavam estimular o uso de laxantes para ajudar a limpar os intestinos. Este método era realizado por muitos egípcios 3 dias por mês, já que se acreditava que os laxantes ajudavam a livrar o corpo de doenças. Eles usavam óleo de rícino para forçar os resíduos para fora do corpo. Além disso, eles também usavam enemas para limpar seus interiores, além de figos e tâmaras. Túmulos ou mastaba. A atenção que os egípcios devotavam à sua aparência é uma evidência do conteúdo de suas tumbas, conhecido principalmente com o nome de mastaba. Datando desde o Império Antigo até o período tardio, implementos de cabelo, bem como conjuntos completos de cosméticos, eram queimados junto ao proprietário para que servissem de propósito no pós-vida. Esses acessórios, por exemplo, incluíam grampos de cabelo ornamentados e pentes de dentes largos feitos de marfim e prata. Muitas pinças de bronze para modelar as sobrancelhas e navalhas de ouro também foram encontradas. Espelhos de cobre polidos com alças elegantes foram colocados sob as cabeças dos falecidos ou na frente de seus rostos, esperando para serem descobertos séculos depois. Cuidados dentários. No Egito, os cuidados com os dentes eram relevantes, assim como hoje em dia. Eles fizeram sua própria versão de pasta de dente com substâncias naturais, que incluíam sal, menta, pimenta e flor-íris seca, e que eram esfregadas com cerdas improvisadas que lembravam as escovas atuais. Durante a invenção de pequenas intervenções dentárias que lentamente evoluíram para procedimentos complexos como retirar e perfuração de dentes devido a lesões causadas pelo excesso de areia, eram também utilizadas substâncias. Mel era combinado com ervas e temperos fervidos, como canela, para formar pastilhas que eram usadas contra o mau hálito. Ervas podiam ser mascadas com o mesmo objetivo. Unhas limpas. Enquanto a classe alta poderia encarregar pessoas de deixar suas unhas das mãos e dos pés saudáveis, a realeza contratava serviços de manicure. Nesse caso, eram utilizadas ferramentas específicas, como pequenas facas para aparar e limpar. O método primitivo foi desenvolvido com rena para pintar as unhas de amarelo ou laranja. As classes mais baixas tinham que cuidar de suas unhas por conta própria. Porém, independentemente da classe, cuidar dos pés era importante, pois a maioria das pessoas andava descalça e precisava usar cremes e pomadas para não rachar os pés ou atrair insetos. Protetor solar e hidratantes. Apesar de não compreender os impactos negativos dos raios UV, os egípcios notavam que sua pele escurecia à medida que entrava em contato com o sol. Por essa razão, aplicavam cremes após o banho, desenvolvidos com sebo animal ou produtos vegetais como óleo de linhaça, na qual misturavam mel para disfarçar a presença de cicatrizes. Cabeças raspadas. Nos próprios hidratantes havia componentes para evitar mosquitos, enquanto os cuidados com a cabeça resultaram na raspagem do cabelo para prevenir piolhos. A preocupação com a presença de insetos era constante. Para manter uma boa aparência, eles usavam perucas e barbas feitas de cabelo humano ou de cavalo. Porém, como nem todos tinham condições de comprar perucas, os membros das classes mais baixas costumavam usar algum tipo de cobertura. A depilação era considerada um símbolo de status e beleza. Em contrapartida, as pessoas que não tinham condições de manter esses hábitos eram consideradas membros de classe baixa.
Os barbeiros eram, inclusive, uma das profissões mais respeitadas daquele tempo. O calor intenso nas terras egípcias tornava ainda mais difícil para eles tolerar o cabelo, o que afetava os pelos faciais. Algumas fontes narram que os egípcios raspavam os pelos dos pés à cabeça a cada 3 dias. A circuncisão. Enquanto antropólogos discordam sobre as origens de circuncisão, é certo que esse ritual era praticado no Egito Antigo. Cerimônias massivas aconteciam com as classes mais altas e eram reconhecidas tanto como ritos de puberdade quanto sinal de limpeza. Inscrições encontradas em templos e tumbas indicam que homens não circuncidados não tinham permissão para entrar, pois eram considerados impuros. Com o passar do tempo, esta prática evoluiu para rituais religiosos. As mulheres passavam por seus próprios rituais de saúde sexual, adquirindo o hábito de remover os pelos pubianos para se estarem preparadas para a intimidade e o enfrentamento a parasitas. Cosméticos. As mulheres do Egito Antigo eram ícones de beleza e foram as primeiras a apresentar a maquiagem ao mundo. Utilizados tanto por homens quanto por mulheres, os cosméticos eram mais um meio repelente a insetos. Após o ritual que incluía passar na pele óleos e máscaras faciais de mel ou babosa, as pessoas costumavam aplicar sombra, rímel e delineador. Este último, além de embelezar, protegia contra raios solares e repelia moscas. Na fabricação, eram moídas substâncias misturadas com gordura. O armazenamento era realizado em potes. Pesquisas recentes indicaram que 2 desses compostos não eram naturais. Os egípcios intencionalmente sintetizavam substâncias para utilizar nos olhos a fim de prevenir ou tratar doenças. Perfumes e desodorantes. Os antigos gregos provavelmente copiaram os egípcios na aplicação de perfume nas axilas. A descoberta de que havia relação entre a transpiração e o odor só foi realizada no fim do século XVIII, comprovando mais uma vez a inteligência do Egito. Os desodorantes eram desenvolvidos com ervas e flores moídas em uma pasta criada com óleo. Poderia haver a presença de nozes, canela, carapaça de tartaruga esmagada tostadas com tamarindo e também ovos de avestruz. A mistura era, por vezes, aplicada na cabeça de mulheres a fim de liberar a fragrância gradativamente conforme a presença de calor. Os perfumes foram desenvolvidos devido aos egípcios considerarem alguns cheiros desagradáveis. A base do líquido eram óleos, com a adição de ervas como a hortelã ou produtos importados. As pessoas das classes baixas não tinham condições de comprar a maioria dos perfumes. Dessa forma, recorriam a uma mistura caseira de raízes, ervas e flores moídas para desenvolver odores agradáveis. Sanitários privilegiados. Ainda que fosse considerada uma civilização avançada, o Egito Antigo não tinha nenhum sistema de esgoto. Apenas os egípcios saudáveis e bem afortunados possuíam banheiros com assentos de pedra calcária alocados acima de uma caixa de areia. A maioria das pessoas usava buracos no chão ou o rio Nilo para suas necessidades fisiológicas, mesmo que fosse utilizado para outros fins, como a lavagem de roupas e para se hidratar. Lavagem de roupa suja. As roupas egípcias feitas de linho de cor branca ficavam sujas facilmente. Como prezado pela limpeza, a população buscava higienizar as peças. Este trabalho era árduo, uma vez que era necessário bater, enxaguar e torcer a roupa. Devido à necessidade de força física, os homens realizavam a tarefa. Com poucos recursos, a classe baixa recorria às águas do rio Nilo. O local, que servia de banheiro e lixeira, era infestado de parasitas e bactérias. Desta forma, as peças nunca saíam verdadeiramente limpas. Além do mais, quem realizasse a limpeza corria o risco de ser atacado por hipopótamos e crocodilos. Preparação dos alimentos. O rio Nilo era extremamente relevante para a sobrevivência e manutenção da vida dos antigos egípcios. Devido ao uso como banheiro e descarte de lixo, a propagação de doenças era comum, já que as plantações de alimentos ficavam na área de inundação do Nilo. As famílias de classes mais baixas preparavam seus alimentos no chão, o que aumentava ainda mais a chance de contaminação. Além disso, os vermes muitas vezes infestavam as casas e as áreas onde a comida era armazenada. Gostou da vida higiênica do povo do Egito Antigo? Que esse reinado durou até 3.000 anos antes de Cristo. Deixe seu comentário gentil